e no carnaval eu fui viajar para ministrar numa igreja. O pastor Gustavo foi comigo, tive o melhor Uber que alguém poderia ter, né? Então nós fomos juntos e ministramos numa igreja lá também. Eu pude ir na companhia dele e anjos acampados ao redor, mas um pastor dirigindo ajuda muita coisa também. Então a certeza de que... E nós fomos, voltamos, chegamos aqui já a conferência, aquela coisa intensa. Quando acabou a conferência na terça-feira, a gente saiu daqui muito tarde, e na quarta-feira, logo pela manhã, um dos pastores que veio do Peru, ele precisava retornar, e o horário que eu precisava pegar ele, para levar ele para o aeroporto, era 4 da manhã. Eu estava uns 3 dias sem dormir quase nada, e eu precisava buscá-lo 4 da manhã. Então eu cheguei em casa, e eu tive a brilhante ideia, eu falei, não vou dormir. Quem já concluiu comigo que é melhor você não dormir, você não vai conseguir acordar. Então, eu concluí, não vou dormir, vou ficar sentado na cama e eu vou esperar o horário. Quando era mais ou menos 2:30 da manhã, o que você acha que aconteceu comigo? Dormi. E graças a Deus, meu celular eu não coloquei para carregar, mas não coloquei despertador. Quando era umas 4:20, o Gilbert me liga. E eu acordo 4:20, assustado, pego o celular, porque eu tinha marcado de pegar ele 4 horas, já era 4:20. Ele falou, amigo, onde você está? Eu estou aqui na recepção do hotel. E aí quem já se atrasou e não quer falar que está atrasado, como eu, ninguém nunca fez isso, né? Eu falei para ele, estou chegando. E aí eu dei uma olhada ainda na passagem, a passagem era meia hora mais tarde do que eu tinha programado. Eu falei para ele, não, eu vi aqui que a passagem está mais tarde. Quem nunca fez essa mentirinha também, não é mentira. Eu falei, a passagem está aqui meia hora mais tarde, dá para a gente sair um pouco mais tarde, eu estou chegando aí. E aí, levanto da cama, me troco daquele jeito e tal. E aí, quando eu estou descendo para o carro, cadê a minha chave? Não achei minha chave. Eu vou em cima do micro-ondas, que é o lugar que lá em casa a gente deixa a chave, não acho. Vou na minha calça que eu tinha usado no dia anterior, não acho. Vou no banheiro, não acho. Mexo em tudo, não acho. Aí eu tive que ir para a resolução mais difícil para um marido como eu. Acordar sua esposa 4:30 da manhã. E aí eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que acordar ela. Aí eu acordo ela, amor, perdi a chave do carro, me ajuda a procurar? Aí ela levantou, foi até que simpática ela. Ela levantou e começou a me ajudar a procurar a chave, procura aqui, procura de lá. Não encontramos a chave. Ela falou o seguinte, ontem, a hora que você chegou, como um bom marido que você era, 1h da manhã, mas você levou o lixo lá embaixo. Você vê? Não é porque eu sou bom marido, na hora que eu cheguei na minha casa, estava um cheiro tão horrível. Falei, o que foi, amor? Ela, faz 2 semanas que você não leva o lixo. Aí eu fui levar o lixo. Ela falou, só tem uma conclusão, você jogou a chave no lixo junto com o lixo. Só que no meu prédio, você consegue entrar na lata de lixo, de tão grande que é. Eu desço, viro a lata de lixo e começo a procurar no lixo. E começo a orar, abacalabaxorebeca. E esse cara é um cara, a gente tem muita intimidade, e ele começa a me ligar. Amigo, onde você está? Eu não estou chegando. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, tudo bem, eu vou chamar um Uber. O Uber me pega aqui, eu pego ele e a gente vai para o aeroporto. Só que aí eu lembrei, eu tinha deixado a oferta do cara trancada dentro do carro. O pessoal da tesouraria me deu a oferta, falou, leva, eu coloquei dentro do carro. Porque eu falei, amanhã cedo eu vou usar esse carro para levar ele no aeroporto. Eu falei, agora como é que eu faço? Eu vou chegar para o cara e falar, não, um abraço aqui, o pessoal da igreja mandou te dar um abraço. Foi fantástica a ministração. Aí eu estou lá procurando, daqui a pouco a Bruna me liga e fala, achei a chave. Nossa, que alívio. Aí eu peguei o carro, fui correndo, deu tudo certo, graças a Deus, chegamos bem antecipado, o aeroporto estava vazio. Mas sabe o que é interessante? É horrível. E depois que eu encontrei a chave, eu fiquei meditando, e Deus falando algo ao meu coração, que é horrível você perder algo que é seu. É ou não é? É horrível quando algo é seu, pertence a você, mas por algum motivo não está com você. Por algum motivo você tem a sensação de que você perdeu aquilo. E é curioso porque Deus começou a falar ao meu coração que as bênçãos que Ele tem para nós já nos foram liberadas, já são nossas. E essa semana e a semana que vem, eu quero fazer uma série com você sobre é só receber.
Porque as bênçãos de Deus, você não precisa de lutar por elas. Jesus já fez isso no seu lugar. A sua cura, você não precisa conquistar ela. Jesus já conquistou na cruz. A sua prosperidade não precisa ser conquistada. Ele já se fez pobreza para que você fosse enriquecido. A sua frutificação, você não precisa lutar por ela. A Bíblia diz que o grão de trigo caiu na terra e morreu. Por isso ele não fica só. Agora ele está produzindo frutos. Nós somos só uma consequência dessa grande colheita que ele está fazendo. Agora a grande questão é, cadê a bênção que eu deixei aqui? Deus compartilhava meu coração que às vezes tem bênçãos na nossa vida, tem promessas na nossa vida, que já estão ali, já estão prontas, mas que nós perdemos. E aí talvez, e eu estava meditando sobre isso, como um cristão pode perder as bênçãos de Deus? Como um cristão, nós falamos tanto de promessas, mas como um cristão, por algum motivo, pode perder alguma promessa de Deus? E é interessante, porque Deus começou a falar ao meu coração. A condição para você receber algo de Deus é você reconhecer que você não merece. A condição para nós recebermos algo de Deus é o reconhecimento de que eu não posso fazer, de que eu não posso ter. Como que você foi salvo? E nós estamos fazendo apelo em todos os cultos e hoje vamos fazer de novo. Como você foi salvo? A salvação é o fruto do reconhecimento de que eu não posso viver sem Jesus. A salvação é o fruto do reconhecimento de que você não pode se salvar, de que as suas boas obras não podem te salvar, de que a sua caridade não pode salvar. Então você é salvo quando você reconhece, eu não posso atingir minha salvação. Jesus, por favor, me salva. Sim ou não? Como que você foi salvo? Você foi salvo quando você pôde reconhecer. É interessante, o mundo não é anti-Deus, o mundo é anti-Cristo. Qualquer lugar que você vai, todo mundo gosta de Deus. Você fala, Deus, aí todo mundo fala, legal, Deus é Deus de todos, Ele é igual para todo mundo, e aquela coisa. Mas quando você diz para as pessoas, mas olha, você precisa de Jesus para ser salvo. O que você está falando para elas? Você não merece ser salvo, você precisa de alguém para te salvar. Aí a pessoa fala, mas eu sou boa, não interessa, você não merece ser salvo. Mas eu tenho uma religião, não interessa, você precisa de Cristo, porque você não merece. Não, mas eu dou comida para pobre, não tem problema, que bom que você dá comida para pobre, mas isso não te faz merecedor. Mas sabe qual é a questão? É que para toda a bênção da nossa vida, esse critério também vale. Você não é merecedor de receber bênção nenhuma. Se há algum mérito, ele está em Cristo. E qual que é a questão? É que a pré-condição, ou melhor, a única condição para receber de Deus é crer. E o que é crer, pastor? Crer é receber sem merecer. A loucura do Evangelho é de que agora nós somos desafiados a receber sem merecer. E aí eu te falo, se você não tem recebido o que não merece, então você ainda não tem desfrutado da graça de Deus. Porque quando nós recebemos só o que merecemos, isso não é graça. A loucura do Evangelho é a graça de Deus. E a graça de Deus é você receber aquilo que você não merecia receber. E é interessante porque eu tenho conversado com muitos irmãos que eles recebem somente aquilo que julgam merecer. E que eles pedem só aquilo que julgam merecer. Mas quero te dizer, existem bênçãos reservadas para você que estão além daquilo que você merece. Deus é aquele patrão, ou melhor, Ele é pai, não é patrão, que sempre vai te dar muito além daquilo que você merecia receber. E quando nós falamos sobre isso, frequentemente nós somos tentados a achar que merecemos. Frequentemente nós achamos que merecemos. É interessante porque tem muito irmão que acha, eu não pequei, pastor, estou aqui domingo, vai ser brilhante esse culto, porque como eu não pequei a semana inteira, esse irmão do meu lado, eu conheço a vida dele, pastor, eu sei como ele é, isso aqui é marido terrível, mas eu, olha o tipo de marido que eu sou, é claro que eu mereço receber. Talvez alguém venha aqui e fale, pastor, olha, na hora do dízimo eu levantei, dei meu dízimo, esse irmão aqui, ó, nunca dizimou, esse irmão é avarento, ele não merece receber, eu mereço. Frequentemente nós somos tentados a achar que nós merecemos receber alguma coisa. Frequentemente nós somos tentados a achar que Deus vai nos abençoar de acordo com algum mérito que nós temos. Mas é interessante, todas as vezes que você se relaciona com Deus, com base no seu mérito, você cai na lei. Todas as vezes que você vai diante de Deus, se relacionando com base naquilo que você pode fazer,
É interessante porque muitas vezes nós pedimos com base naquilo que merecemos. Isso é lei. Muitas vezes nós vamos diante de Deus e você pede porque agora você acha que está bom e que você merece algo de Deus. Isso é lei. Eu sei que falando assim, eu vou entrar um pouco mais profundo. Talvez você fale, não, pastor, esse negócio de justiça própria eu não tenho, não. Que isso? Eu me relaciono. Você sabe que se nós excluíssemos a justiça própria do nosso evangelho, você ia desfrutar de tudo que a graça pode te dar. Você sabe o que é desfrutar de tudo que a graça pode te dar? É de uma vida que o tempo inteiro você está recebendo sem merecer. O tempo inteiro você está recebendo mais do que você merece. E todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, com base naquilo que nós merecemos, nós caímos na lei. Pastor, o que é a lei? Lei é favor merecido. A lei é como funciona o nosso dia a dia. Você fez, se comportou, você merece. Você não se comportou, você não merece. Todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, com base naquilo que nós merecemos, nós nos relacionamos com Deus com base na lei. Pastor, eu estou aqui, hoje eu mereço. Você sabe que isso é tão sutil, que até a maneira que você participa do culto está muito relacionada com isso. Qual que é o problema? Tem muitos irmãos que eles pecaram a semana inteira, e aí eles se relacionam com Deus com base naquilo que eles merecem. Pastor, a semana não foi boa, eu tive crise, pico de fé, pico de incredulidade, não foi legal, não foi boa. Como é que o irmão vem para o culto? Ele está mal. O ministro de louvor fala, erga a sua mão. Ele fala, não vou erguer a mão hoje não. Não está legal. É nesse dia você espera alguma coisa extraordinária, você fala, hoje, olha como está minha fé está abalada. Eu briguei com minha esposa, hoje a gente está brigado, estamos sentados um do lado do outro, porque não tem como aqui, mas briguei com minha esposa, como é que alguma coisa vai acontecer? Olha o que eu fiz na semana. Isso é se basear com base naquilo que você merece, mas o inverso é verdadeiro também. O inverso é quando você fez tudo certo na semana. Pastor, nunca fiz tanto devocional quanto essa semana. Orei 420 horas, orei que eu não orei minha vida inteira. Orei pelos meus filhos e pelos próximos. Orei por filho, por neto, pastor, foi uma beleza. Aí você chega no culto como? Aí você chega no culto bombando. Fala, hoje a profecia vai ser para mim, hoje o milagre é meu. Coitado dos irmãos que vieram no culto comigo hoje, porque hoje é só para mim. Você está cheio. Agora por quê? Porque você está baseado no seu mérito. Todas as vezes que você se baseia no seu mérito, você está baseado na lei. A lei é o que você merece, é o favor merecido. Mas o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Mas olha o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3, verso 10, sobre isso. Gálatas 3, 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de? Não, me acompanha, só tem 2 irmãos me acompanhando. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de? Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Verso 11. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Diga aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 10, que todo aquele que se relaciona com Deus, com base na lei, está debaixo de maldição. Por que há muitas pessoas que não herdam as bênçãos de Deus, não recebem as bênçãos de Deus, porque elas estão debaixo de maldição? Isso é tão profundo, porque você pode ser cristão, você pode estar inserido numa igreja, você pode liderar, você pode ser pastor e estar debaixo de maldição. Pastor, quem é que está debaixo de maldição? Todo aquele que vive um relacionamento com Deus baseado na sua justiça própria. É interessante porque quando nós falamos sobre a lei, Paulo está dizendo, ninguém vai ser justificado pela lei. Eu quero te dizer, se você tentar receber bênção pelo seu mérito, você nunca vai conseguir. No Velho Testamento inteiro, nenhum homem conseguiu, nenhum sequer, até que apareceu Jesus. Cristo foi o único que triunfou sobre a lei. Na verdade, ele não invalidou a lei, ele estava acima da lei. Jesus foi o único. Todos os outros homens tentaram se relacionar com Deus assim e não puderam. Por quê? E aí Paulo está dizendo o seguinte, porque na lei, no verso 11, ele está dizendo, porque é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. E sabe qual que é o problema da lei?
Tiago capítulo 2, verso 10, se puder reproduzir para mim. Tiago fala qual que é o problema, se relacionar com Deus com base no seu mérito próprio. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas quantos pontos, meus irmãos? Se você achar que você recebe por aquilo que você merece, você não pode tropeçar em nenhum ponto. Pastor, Deus vai me abençoar financeiramente por aquilo que eu vou fazer. Então você não pode tropeçar em nenhum ponto. Porque a Bíblia está dizendo, pode deixar comigo, Tiago capítulo 2, verso 10. Mas aquele que tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Esses dias eu tomei uma multa. Eu sei que isso só acontece comigo aqui em São Paulo. E eu tomei uma multa e eu fiquei indignado, porque eu tenho andado certinho. É verdade. Eu tenho andado, às vezes eu coloco até lá o limitador de velocidade e fico nele. Mas em algum momento eu andei um pouquinho só a mais. E passou o radar e eu fui fotografado. E aí, quando eu fiquei meio indignado, Deus falou para mim, isso aí é igual à lei. Você andou certinho a rodovia inteira, por causa de um ponto que você acelerou um pouquinho mais, invalidou todo o ponto certo que você fez. Sabe o que é a lei diante de Deus? A Bíblia está dizendo, se você quiser se relacionar com Deus com base na lei, então você não pode tropeçar em ponto nenhum. É por isso que nenhum homem conseguiu. Sabe como é a lei? Você já viu um colar de pérola? Você pegar um colar de pérola, você estourar uma delas só, o que acontece com todas? Todas vão embora. Essa é a lei. Se você tropeça em um ponto, você tropeça em todos. Por isso Paulo está dizendo, maldito é todo aquele que se relaciona com Deus com base na lei. Atrai maldição sobre si. É interessante porque, talvez na década passada da igreja, se falava muito sobre o ego. Você tem que se submeter ao seu ego. Você tem que renunciar ao seu ego. Quantos aqui já ouviram isso? Diga amém. O Juliano Sombra, os irmãos são um pouquinho mais antigos. Ele fez um vídeo lá fantástico falando sobre isso, sobre negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, renuncie o seu ego. Isso foi muito bom durante um tempo. Os irmãos renunciavam o ego. Mas chegou um tempo que os irmãos ficaram meio enraivados com isso. Falaram, irmão, isso aí é ego. Que ego o quê, pastor? Eu sei que eu tenho ego, mas eu vou ficar assim mesmo. Irmão, perdoa. Não tinha vaga no estacionamento, o irmão do estacionamento não viu. Tinha uma vaga no cantinho que você viu depois. Não, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou egudo. Criaram até um adjetivo horrível, né? Egudo, olha que coisa horrível que criaram. Os irmãos já devem ter ouvido isso, né? Vai no discipulado, não, aquele irmão lá é egudo. E o irmão fala, sou egudo mesmo. Mas é interessante, o ego, a maneira mais profunda e a chave mais profunda do ego se chama justiça própria. Muito irmão estava falando, pastor, tudo bem, eu sou cheio de ego mesmo e não estou nem aí para isso. Mas a maneira mais profunda, agora é interessante quando nós falamos de justiça própria, será que alguém fala, pastor, estou debaixo de maldição mesmo, estou nem aí? Será que alguém tem coragem de falar, pastor, é isso mesmo, isso aí é sinal de maldição na minha vida, eu estou debaixo de maldição e não muda nada para mim, eu vou ficar debaixo de maldição mesmo. Irmão, perdoa, isso é sinal de justiça própria, você está tendo justiça própria. Não, pastor, não vou perdoar, não. E aí o que a Bíblia diz? Maldito é todo aquele que se relaciona pela lei, está debaixo de maldição. Irmão, esquece o que você tem feito, olha só para Cristo. Falar aqui de desviar, normalmente as pessoas mais duras espiritualmente se desviaram, não é porque é fraco, é porque é forte demais. Sabe por que desviou? Porque está na justiça própria. E aí na justiça própria ele fala, falhei, pastor, filho, mas não interessa o que você falhou, olha para a cruz. Não, pastor, mas eu falei, filho, não interessa, olha para a cruz é a provisão, é o mérito de Cristo, não é o seu. Mas ele não consegue aceitar, por quê? Porque ele está na sua justiça própria. E aí a Bíblia diz, maldito é todo aquele que se relaciona com base na sua própria justiça para com Deus. Por quê? Porque nenhum homem vai ser achado justo diante de Deus pela sua própria justiça. Agora é interessante, quando você acha que a bênção é resultado do seu merecimento, você caiu na lei. Por quê, pastor? Porque o merecimento de Deus é loucura. A maneira que Deus escolheu para te avaliar é uma loucura. Como é que Deus escolheu me avaliar, pastor? Ele te coloca em Cristo e agora Ele te avalia dentro de Cristo. Agora todo o mérito que é de Cristo é seu. Tudo que você recebe de Deus está em Cristo. Isso começa na salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de
Deus. Não vem de vós para que nenhum homem se glorie diante de Deus. Eu estava esses dias falando com o pastor armeniano, falando com ele um pouco sobre a questão da salvação pela fé, ele dizendo, não, os irmãos perdem salvação. Eu falei, não tem como perder, ué. Se foi pela graça que eu fui salvo, mediante a minha fé, não veio de mim, é dom é irrevogável, a Bíblia diz, eu ganhei o dom da salvação. Ele disse, perde. Eu falei, então tá bom, então quando eu estou bom, eu estou salvo. Isso. E quando eu não estou tão bonzinho, eu estou condenado. Isso. Eu falei, então quem está me salvando? É a obra da cruz ou é a minha conduta humana? É a sua conduta. Eu falei, então Jesus não precisava ter morrido na cruz. Mas o fato é que isso vale para tudo na nossa vida cristã. Isso aplica-se em tudo na vida cristã. O seu mérito não tem a ver com algo que você faz. Pastor, recebeu, sabe por quê? Por dom imerecido. Isso é graça, você não merecia receber, Ele te deu de graça. Porque se tiver mérito seu nisso, eu te falo, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Algum irmão que diz para você, não, eu recebi isso aqui. Esses dias eu estava conversando com o irmão, e às vezes é sutil a justiça própria. E ele falou, pastor, as pessoas às vezes olham e não percebem o quanto eu lutei para isso aqui, o quanto eu conquistei isso aqui. Eu falei, justiça própria. Porque todo aquele que se relaciona com Deus com base na justiça de Cristo sabe, eu não mereci isso aqui. Isso aqui é favor imerecido. Sabe a casa que eu tenho? É favor imerecido. Sabe a família que eu tenho? É favor imerecido. Sabe o dinheiro que eu tenho? É favor imerecido. Eu não mereço nada disso aqui, mas foi a graça de Deus que se manifestou sobre a minha vida. Quantos aqui reconhecem o favor imerecido na sua vida? Agora, muito se falou sobre ego. E o fato é que, na verdade, uma raiz mais profunda que nós precisamos de excluir da nossa vida é a justiça própria. Porque a justiça própria, o mérito próprio, quando você se relaciona com Deus assim, isso nos coloca debaixo de maldição. E quando nós olhamos isso, eu quero colocar alguns exemplos que expressam a justiça própria. Por que alguns dizem, cadê a bênção que estava aqui? E eles não conseguem desfrutar dessas bênçãos, porque eles vivem uma vida baseada na sua própria justiça, no seu próprio mérito, naquilo que eles mesmos podem fazer. Talvez você pergunte, pastor, então por que nós fazemos algo? Nós não fazemos para ser aceitos, nós nem fazemos para receber, nós não fazemos para nos sentir amados. E talvez você fale, pastor, mas quando você diz que não tem a ver nada com o meu mérito, então os irmãos não vão fazer mais, não, pelo contrário, eles vão fazer mais, porque nós não fazemos na posição de quem quer a bênção, nós fazemos na posição de quem já conquistou a bênção. Você entende? Nós não fazemos na condição de quem quer se sentir amado, nós fazemos na condição de quem já é amado. E se eu já sou amado, então é por isso que eu pratico toda a justiça de Cristo em mim. Eu olho para mim e falo, peraí, eu estou praticando a justiça de Cristo, eu não sou merecedor disso, eu não sou merecedor desse favor. Eu te falo, é melhor você trabalhar com um empregado que trabalha e recebe, ou com alguém que tem uma dívida de gratidão impagável. Qual dos dois grupos é melhor você trabalhar? Com aquele que no final do mês ele vem porque ele merece, ele trabalhou, ele tem que receber o salário. É melhor trabalhar com esse ou trabalhar com aquele que ele tem uma dívida de gratidão com você impagável. Então ele vem trabalhar com você porque ele é constrangido, ele não tem o que fazer. Ele chega mais cedo e vai embora mais tarde. Com quem é melhor trabalhar? Na lei, você exige aquilo que você está fazendo. Pastor, na graça você não vai fazer? Não, na graça você faz muito mais. Na graça você faz como quem tem uma dívida que é impagável. Como quem olhou e falou, a graça não custou nada para mim, mas custou tudo para Cristo. Agora nós edificamos, nós trabalhamos com muito mais afinco. Nós falávamos semana passada sobre ser crentes vencedores. Você já está salvo pela graça, mas o vencedor é aquele que foi constrangido pelo amor. E eu te falo, tem um gap aí entre você ter a revelação da sua salvação e você caminhar para ser um vencedor. O salvo, ele teve a revelação de Cristo se manifestando a ele. Mas o vencedor, ele teve a revelação, foi amor demais para mim. Eu tenho que responder esse amor de alguma forma. Eu quero te falar alguns sintomas da justiça própria que te impedem de desfrutar da bênção de Deus. O primeiro sintoma, orgulho e soberba. Qual que é o centro da soberba, meus irmãos? Fui eu que fiz com a minha força, com a minha habilidade, por isso eu mereço essa recompensa. Orgulho e soberba é o primeiro sinal de justiça própria. Todo aquele que está em justiça própria está debaixo de maldição. Pastor, eu já ouvi tanto isso. Pastor, eu fiz tanto.
É interessante que, graças a Deus, nós não somos uma igreja que ordena irmãos para eles simplesmente terem títulos. Mas qual que é o problema de irmãos que simplesmente têm títulos? Eles ficam orgulhosos e vaidosos. Eles são melhores que os demais. Pastor, esses irmãos aqui, ó, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu sou bom. O centro da soberba é o pensamento, fui eu que fiz, com a minha força, com a minha habilidade. Você já ouviu aqueles testemunhos de irmãos? Às vezes eu ouvi alguns testemunhos, quando era jovem, de alguns irmãos, que eles, assim, a maneira que eles falavam, deixava explícito o orgulho e a soberba. Eles eram bons demais, é por isso que eles estavam recebendo tudo aquilo. Orgulho e soberba. Interessante, né? Quando a gente vai para a ordenação pastoral, eu lembro que a pastora Luiz sempre brinca, ninguém vai agradecer tio, vó, primo, né? Porque o pastor é ordenado e fala, o que você quer falar? Quero agradecer aqui, mamãe, mamãe demais, mamãe acreditou no meu ministério, quero agradecer aqui meu pai, eu quero agradecer aqui os irmãos que me acompanharam, eu quero agradecer. É interessante, quando Deus encontra o camarada e não tem nada, está lá atrás das malhadas, não tem ninguém, ele está ali por puro favor e merecido. Foi Deus que pegou, Deus que estabeleceu, Deus que frutificou. Chega lá, o que ele está falando com os agradecimentos? Eu que fiz alguma coisa, então eu quero agradecer aqui o pessoal, porque alguma coisa fui eu que fiz. E eu sempre lembro que o pastor Luiz fala, vocês não vão agradecer ninguém. Hoje ninguém agradece mais, né? Para os próximos irmãos na fila pastoral fica a dica, né? Eu quero dizer o seguinte, eu não era merecedor de estar aqui. A graça de Deus me alcançou. O favor de Deus me atingiu. Foi muita graça. Eu não tenho do que me orgulhar, porque é a graça de Deus. É interessante quantos irmãos orgulhosos estão debaixo de justiça própria. Aquele sentimento que fui eu que fiz, com a minha força, com a minha habilidade, fui eu que fiz, pastor, eu fiz algo, eu sou um cristão, eu sou alguém tão fiel a essa igreja, eu sou alguém tão fiel em determinada área, é por isso que isso está acontecendo comigo. Não, o que te impede de receber mais de Deus, é você ter a revelação, tudo que Ele te deu é favor e merecido dEle sobre a sua vida. Um segundo sintoma, exigência e cobrança. É interessante que todo aquele que está na justiça própria, ele vai exigir e cobrar. Exigir e cobrar primeiro dos outros. Como eu sou bom demais, os outros têm que ser bom demais comigo. Já vê aquelas pessoas que vivem na justiça própria? Elas são boas demais, então o outro tem que ser bom demais com ele. Quantas vezes eu fui aconselhar, irmão, perdoa, isso é justiça própria. Não, pastor, uma coisa dessa eu jamais faria com os outros. Desse jeito eu jamais faria com os outros. Olha, pastor, já fiz coisas horríveis, mas desse jeito eu jamais. Então tá bom, você é o supra-sumo, você é fantástico. Agora, qual que é o fato? Isso é sinal de justiça própria, exigência e cobrança. É interessante que vira e mexe, e eu tenho certeza, isso acontece aqui em Santo André, não acontece isso, diga aleluia por isso. Mas às vezes em alguma igreja que eu supervisiono acontece. O irmão está na justiça própria, ele quer um título. E aí, pastor? Olha o quanto que eu já fiz por essa igreja. Olha o quanto que eu já coloquei minha vida aqui. Já parou para pensar nisso, pastor? Agora é o seguinte, eu quero um título aí, pastor, me promove. E aí você fica na saia justa com o irmão. O que eu vou fazer agora? Mas isso é sinal do quê? De justiça própria. Justiça própria gosta de exigir e cobrar. No casamento quase não rola justiça própria. O marido está trabalhando, coloca dinheiro dentro de casa, ele chega à noite, o que ele quer? A janta pronta. E se a janta não estiver pronta, ele quebra o pau. Pô, mas peraí. Porque ele tem mérito, tem ou não tem, meus irmãos? Ele tem mérito, pro lado dele ele tem. Ele trabalhou, ele chega em casa, ele quer o quê? A janta pronta. Mas aí a janta não está pronta, o que acontece? Ele vai falar para a mulher, mas eu coloco o dinheiro nessa casa. Eu coloco comida nessa casa, nem para ter janta na hora que eu quero. Cheguei do trabalho cansado, nem para ter janta. Justiça própria. Agora é interessante, o marido que não está na justiça própria, o que ele vai falar? Amorzinho, é o seguinte, vai terminando aí, vai terminando o arroz, vai fazendo sua parte aí, cadê? Eu vou lavar a salada, vou te ajudar aqui, vou terminar de lavar essa louça. Aí você fala, pastor, ele não tinha direito? Talvez tinha, mas quero te falar, quem tem direito não sai do lugar. O fato é que quando nós olhamos para a justiça de Cristo, e a maneira que Cristo nos trata, é uma maneira graciosa. Agora, quem está na justiça própria sempre está exigindo o que é justo. Ele sempre tem uma exigência de algo. Eu te falo,
tem irmãos, e todos, eu quero que você ore hoje, para que Deus te dê sinais, porque se você não tem recebido a plenitude da graça, é porque tem sinais de justiça própria na sua vida. Você já viu aqueles irmãos, quando eles veem o outro pecando, eles falam, não, isso é horrível. Igreja cheia de pessoas com justiça própria, ninguém pode falhar. Ninguém pode pecar, por quê? Porque se alguém pecar, esse irmão é o primeiro, porque o sentimento dele é, eu sou tão bom que eu jamais faria o que o meu irmão fez. Quer te falar, sabe qual que é o meu sentimento quando eu vejo um pastor que pecou, quando eu vejo algum irmão que caiu, quando alguém vem se aconselhar comigo, meu sentimento é, Senhor, obrigado, porque se eu estou de pé, é pelo teu favor e merecido. Eu não consigo enxergar nada em mim que me mantém em pé. Se eu estou de pé, é porque tem uma graça imerecida sobre a minha vida. Você entende como muda a ótica? Quando você olha para o irmão que está fora, e você olha e fala, olha, se eu tenho recebido alguma coisa, é porque tem um favor imerecido. Um terceiro sintoma da justiça própria, reclamação e murmuração. Já viu gente que reclama de tudo? É sintoma de justiça própria. Fala, pastor, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque você é tão bom que você não poderia estar passando por essa situação. Você é tão maravilhoso que você não poderia. Tem gente que está calor, ele está calor infernal, não dá, não tem como, ele reclama de tudo. Por quê? Porque ele é tão bom que ele não podia passar pelo calor. É sinal de justiça própria. Quando nós olhamos para reclamação e murmuração, aí a pessoa vai falar, pastor, estou passando por essa situação. Ele só reclama dela. E eu te falo, está debaixo de maldição. Me perdoe te dizer, pastor, estou com problema lá nas minhas finanças. Você só reclama disso, você está debaixo de maldição. Porque esse é o sinal. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bom, isso aqui está acontecendo comigo. Eu sou tão brilhante, eu estou passando um problema financeiro. Então eu começo a reclamar e murmurar daquilo. Por quê? Porque eu sou bom demais para Deus poder fazer isso comigo. Agora, tem gente que reclama de tudo. Reclama do marido, da igreja, reclama do pastor, do salário, reclama do emprego, reclama de onde está, reclama do clima, reclama de como acorda, reclama dos irmãos, reclama dos parentes, da sogra, do tio, do cachorro, reclama de tudo. É interessante, tem ainda um fenômeno na nossa cultura, que foi colocado aí nesses últimos governos, para você aprender que reclamar é algo bom, que você não vai ter se você não reclamar. Mas quero te falar, a cultura do céu é completamente diferente da cultura da terra. Toda vez que você reclama, você está caindo debaixo de maldição, porque você está ativando a justiça própria. Você está falando para Deus, eu sou tão brilhante, eu não merecia passar por essa situação. Eu sou tão bom que eu não merecia passar por essa situação. E sabe o que isso é? Isso é justiça própria. Quando nós olhamos para isso, então, todas as vezes, quando nós falamos do mau humor é a justiça própria, é o cubo. É a pessoa que ela está olhando aquilo, e ela não merecia viver aquilo. Então ela começa a ficar amarga. E aí, quando nós falamos de reclamação e murmuração, quero que você entenda de forma mais profunda, as nossas reclamações são em relação a Deus. Todo murmurador, ele não está tocando a pessoa, ele está tocando Deus. Quando eu estou murmurando do meu marido, de uma forma inconsciente, eu estou falando o quê? Por que Deus permitiu meu marido ser assim? Quando eu estou reclamando das minhas finanças, de forma mais profunda, isso toca os céus. Outro sintoma, não aceitar a exortação. Pessoas que caminham na justiça própria, elas nunca podem ser repreendidas. Pessoas que caminham na justiça própria, ninguém nunca pode dizer, porque qual que é o sentimento de quem está na justiça própria? Quem é você para falar na minha vida se você comete os mesmos erros que eu? Quem caminha na justiça própria, ele nunca pode ser repreendido, por quê? Porque o sentimento dele é, quem é você para falar alguma coisa? Quem é você para dizer alguma coisa na minha vida, se você tem as mesmas falhas que eu, os mesmos problemas que eu? Outro sintoma de justiça própria, rebeldia. Quem está qualificado para me liderar? Quem está qualificado a falar na minha vida? Pessoas rebeldes, elas são orgulhosas e elas têm justiça própria. Eu lembro, às vezes a gente vai aconselhar alguém, e aí a pessoa vem para tomar conselho, aí às vezes é um rapaz solteiro, aí eu falo, filho, segura as pontas, tem como? E eu falo, filho, Deus vai te dar graça. Não, pastor, você não entende minha situação. Não, filho, vai, né? Não, pastor, você não entende minha situação, é diferente, você não consegue entender. Você está falando, mas você não consegue entender. Aí ele fala, por que eu não consigo entender? Não, porque você é casado, você não consegue entender.
Aí passa para um jovem solteiro aconselhar, ele vai aconselhar, olha, é possível e tal. Ele vai falar, não, você não consegue entender, você tem um contexto, você mora numa cidade diferente da minha, você não sabe qual é a minha cidade. Você colocar alguém da cidade dele para aconselhar ele, o que ele vai falar? Você não consegue entender, você não nasceu na família que eu nasci. Justiça própria, ninguém pode falar nada na vida dele, ele não está aberto para ouvir nada de ninguém. Uma vez eu fui fazer um aconselhamento, uma pessoa tinha tentado suicídio, pegaram ela, o primeiro lugar que trouxeram foi para mim. Eu fui aconselhar essa pessoa, e tudo que eu falava, eu começava a falar, não, mas o amor de Deus, ela me interrompia e falava, o que você pode falar do amor de Deus? Eu fui abusada quando era criança. Eu dizia, mas Deus pode te libertar. Não, você nunca foi abusado para saber. E aí eu continuava, eu falava, não, mas a graça de Deus, não, que graça de Deus, eu não conheci meus pais. Você conheceu seus pais, você não pode falar para mim. Eu falava, não, mas a graça... Aí daqui a pouco, aí eu falei, não, mas... Aí toda hora a pessoa me interrompia e dizia algo. Aí Deus falava para mim, essa pessoa está cheia de justiça própria. E não interessa o quanto você falar, não vai resolver, porque ela está debaixo de justiça própria. São pessoas que são rebeldes. Condenação. O que é ficar se condenando ou condenando os outros? É interessante porque você acha que ficar se condenando é algo espiritual. Mas ficar se condenando é algo que é reflexo de justiça própria. Quando você fica se condenando, o que você está dizendo? O sacrifício de Cristo não é o suficiente para me perdoar. Aí você acorda amanhã, você está lembrando o que você fez lá em 95. Não, mas lá em 95 é o que eu fiz, eu sou terrível. E aí você olha para isso e acha que isso atrai o favor, mas isso é resultado de quê? De justiça própria. Você é tão bom que o sacrifício de Jesus não conseguiu perdoar o seu pecado de 95. Você tem que ficar se martirizando para tentar perdoar o seu próprio pecado. Não, pastor, mas o que eu fiz, não interessa o que você fez. Quando você vive na justiça de Cristo, você fala, não interessa o que eu fiz, a justiça de Cristo foi o suficiente para mim. Você entende isso? Condenação. Se condenar ou condenar o outro, é sinal de justiça própria. Outro sintoma, amargura e ressentimento. Eu quero te dizer, a Bíblia é clara dizendo, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Tem gente que fala, isso é duro demais, pastor. Às vezes a gente vai fazer um aconselhamento, você não tem coragem nem de falar isso para a pessoa, senão ela vai montar em você e te espancar. Pastor, você não sabe o que a pessoa fez para mim. Quem vive na justiça própria, ele é tão bom que ele está dizendo, eu jamais faria isso com outro pastor, então ninguém tem direito de fazer isso comigo. Ele é tão brilhante que ele está dizendo, eu jamais faria isso com alguém. Por quê? Porque ele não entende que se ele não faz com alguém, não é fruto de alguma justiça dele, é fruto da justiça que vem da cruz, é de um favor imerecido. Talvez você olhe alguém, e eu sei quando aqui a gente está falando, né? Talvez você passa às vezes, você vê alguém drogado, e fala, não, eu sou muito melhor que essa pessoa. Não é. Você só nasceu num contexto diferente, numa casa diferente. Eu, esses dias, estava de madrugada passando num lugar, e o carro parou, eu vi uma senhora, e ela moradora de rua, certamente usuária de droga também, pelo perfil, estereótipo dela, e eu estou ali olhando para ela, e bateu no meu coração tão forte, eu falei, Deus, obrigado pela tua graça, obrigado, porque se não fosse a tua graça, não tem nada que me difere dessa senhora, não tem nada de diferente de mim para ela. Quando você é ofendido, esses dias eu estava aconselhando alguém, e a pessoa estava me falando que essa pessoa tomou um calote, um negócio estratosférico. Eu falei, você não tem direito de ficar chateado. Se essa pessoa fez isso, se você não fez com alguém, ele dizia, pastor, mas eu jamais faria isso com alguém, eu sei. Mas você não faria, não é por causa da sua justiça, é por causa da justiça de Cristo. Porque tem um favor imerecido. Quando você tem a revelação do favor imerecido, você consegue olhar para as pessoas com uma outra ótica. Você consegue enxergar com uma outra forma. Eu falei desse dia aí que eu acordei atrasado. Aí deixa eu terminar a história até chegar no aeroporto. Aí eu acordo atrasado, aí eu perco a minha chave, eu começo a orar em línguas, falo, Deus, por favor, eu preciso de encontrar essa chave. Eu começo a orar em línguas e tal. Daí daqui a pouco a Bruna encontra a chave. Eu pego a chave, desço para o carro, vou correndo, porque o horário estava justo naquele momento. Chego no hotel, desço no hotel para fazer o check-out. A hora que eu volto para o carro, eu coloco no Waze o endereço do aeroporto, o celular desliga na hora. Estava com 1%, eu não percebi. E eu falei, eu não vou conseguir sair daqui para o aeroporto no melhor caminho. Na hora, então, meu amigo falou, eu tenho um cabo no porta-mala do carro. Ele pegou o carro no porta-mala do carro,
Eu coloquei o cabo, o celular ligou, a gente conseguiu ir. Na hora que eu estou voltando, aí eu chego lá, eu tinha prometido ainda uma camisa do Corinthians para esse meu amigo, que eu levei para ele uma camisa do Corinthians, mas não serviu. E aí o pastor dele ficou com essa camisa do Corinthians, eu precisava de comprar outra camisa para ele. Na hora que eu chego no aeroporto, 5 e pouco da manhã, tinha uma loja aberta que vendia a camisa do Corinthians. Eu falei, muito favor. Comprei a camisa, despedi o cara, ainda consegui sair para uma reunião. Quando eu estava no caminho da reunião, eu só conseguia, os meus olhos se encheram de lágrimas. Eu falei, Senhor, obrigado pelo teu favor. Porque se não fosse o teu favor, eu não tenho capacidade nem de levantar de manhã. Eu não tenho capacidade de fazer nada. Sabe quando você vê o favor de Deus em coisas pequenas? Quando você começa a desfrutar do favor imerecido, você vê em cada detalhe Deus fazendo coisas, te posicionando em lugares que são sobrenaturais. Outro sintoma aqui, caminhando já para encerrar, a autopiedade. A autopiedade é um sinal de justiça própria. O que é autopiedade? Como alguém tão bom como eu pode sofrer tanto? E aí a gente ainda fica com dó. Não é por quê? Porque a pessoa fica ali com autopiedade, achando que aquilo tem poder de atrair o favor, não tem. Outro sinal de justiça própria, inveja. O que é inveja? E na verdade, talvez possa se misturar com o primeiro pecado. Adão e Eva olharam para Deus e disseram, por que ele pode ser Deus e nós não podemos? O que é inveja? Eu tenho capacidade de fazer o que ele pode fazer, por que eu não posso fazer? Eu sou tão bom quanto essa pessoa, por que eu não posso ter o que ele tem? Eu sou tão bom quanto ele. Eu sou tão brilhante, ou melhor, eu sou melhor do que ele. O que é inveja? Inveja é sinal de justiça própria. Quando você começa a achar que você é bom demais, quando você começa a achar que tem algum favor que é seu, que tem algum mérito que é seu, qual que é o problema? Eu olho para o Evandro e falo, por que ele está nesse lugar? Se eu faço igual ele, eu sou melhor que ele, eu sei fazer melhor que ele, então eu deveria estar no lugar dele. A inveja é isso. Por que essa pessoa tem um carro tão bom? Eu trabalho tanto quanto ela. Um outro sinal, ficar desapontado com você mesmo, é sinal de justiça própria. Às vezes eu vou conversar com alguém que se desviou, ou que caiu em algum pecado. Eu quero te dizer, sabe por que você tem que mergulhar na justiça de Cristo? Porque não tem jeito, você vai falhar em algum momento. Eu não sei qual é o tamanho da falha, eu sei que o caminho do justo, ele vai brilhando até que se torne um dia. São falhas pequenas, mas se você for basear em você mesmo, você nunca vai estar apto, se você for sincero, a receber de Deus. Eu, enquanto pastor, quando eu paro para avaliar, eu posso fazer 2 avaliações. A primeira avaliação, uau, como eu sou um pastor demais. Olha que cara inteligente que eu sou, que brilhante que eu sou. Olha, meu Deus do céu, eu sou muito bom. Esse decaiu da graça de Deus, porque ele está na justiça própria. Mas tem um outro lado também. Eu posso olhar para mim e falar, meu Deus, eu não presto. Eu não consigo direcionar as pessoas. A minha liderança é tão fraca. Eu não tenho uma vida digna de ser imitada. Qual que é o problema? Cair na condenação. Um outro ponto, justiça própria. Qual que é a única chave para você viver a sua vida e desfrutar de todas as bênçãos? É você não olhar para você, é você olhar para Cristo. Em Cristo você encontra aquilo que você é. Em Cristo você encontra toda a justiça. Em Cristo você pode perceber que se Ele merece, então você merece. Se Ele pode, você pode. E um penúltimo sinal, legalismo. O que é o legalismo? É quando eu penso que eu não falho, e aí eu não aceito o outro falhar. O idealista, é interessante porque todo legalista se torna também um idealista. O legalista é aquele que olha para a vida do outro e ele estabelece um padrão e que é inatingível. Por quê? Porque ele diz, eu não falho. Você pode ver toda a pregação legalista, você precisa tomar cuidado com o que você ouve no rádio. Eu te falo, eu não conheço até agora um pregador de graça que está pregando no rádio. Normalmente os que são mais ou menos, eles pregam a graça misturado com a lei. Qual que é a diferença, pastor? A graça vai falar tudo que Cristo fez por você. A lei vai falar o que você precisa fazer. A pregação da lei vai te mostrar o tempo inteiro. Você não jejuou o suficiente, é por isso que você não recebeu. Olha, tem alguma coisa na sua vida, e aí o tempo inteiro você olha para você. Mas quero te falar, a chave do evangelho não é você olhar para você, é você olhar para Cristo. Que pregação que você deve ouvir? Eu te falo, você deveria ter ouvido alérgico à pregação que traz lei, que traz condenação, que traz morte. Por quê? Porque você sai do culto mais pesado que você entrou. Você vai desligar o rádio, você vai ficar meditando no quanto você é ruim, no quanto você precisa de melhorar. Mas quando você ouve a graça de Deus, você vai meditar no quanto Ele é bom e no quanto Ele tem feito ao seu favor. E por último, feridos com a igreja. Isso vai crescer muito.
Quem são as pessoas feridas com a igreja, pastor? São gente que está cheio de justiça própria. Gente que diz, pastor, eu mereci algo melhor na igreja que eu fui. Olha o que fizeram comigo. Alguém tão bom como eu não me reconheceram, pastor. Alguém tão brilhante como eu não me deram o título que eu deveria ter. Quero te falar, isso é um sinal de justiça própria. E eu quero falar aqui não para que você tenha uma introspecção, para você ficar olhando para você, mas eu quero que nessa noite você aprenda a diagnosticar aquilo que é justiça própria, porque quando vier a murmuração, quiser sair, você vai falar, não, peraí, eu não quero estar debaixo de maldição, eu não quero estar debaixo de justiça própria. Quando vier a acusação, você vai falar, não, peraí, eu não quero viver debaixo de maldição, eu não quero caminhar na minha justiça própria. É para que você possa identificar isso. E o que fazer, pastor, diante disso? Aprender a confessar que você é a justiça de Deus em Cristo. Erga sua mão direita e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. É interessante porque quando nós falamos de merecimento, ninguém aqui tem problema de merecer algo, desde que você faça algo em troca. Mas o mérito da cruz, ele está vinculado a algo que você não fez, a algo que ele fez. Por mais que você tenha comportamento de merecimento, você rejeita isso diante de Deus. Se a banda puder subir. Sabe qual é o fato, meus irmãos? É que você precisa de rejeitar diante de Deus até o que você merece. Até o que você é bom, você precisa de rejeitar diante de Deus. Se livrar da sua própria justiça, não é só renunciar ao que você não merece, é renunciar também ao que você merece. É renunciar, quando nós falamos de rejeitar a justiça própria, por mais comportamento e merecimento que você tenha, você rejeita tudo diante da justiça de Cristo. Porque quem anda na lei acha que toda bênção é uma consequência do seu merecimento. Olha aqui para mim, quem anda na lei acha que toda bênção é uma consequência do seu merecimento, mas quem caminha na graça sabe que toda bênção é uma expressão da graça de Deus. Vira para quem está do seu lado e diga, toda bênção que tem na sua vida é uma expressão da graça de Deus. Você consegue reconhecer isso? Ou você tem justificativas para as bênçãos que tem na sua vida? Você tem uma série de justificativas para falar, pastor, olha, eu mereço isso aqui porque eu fiz isso aqui. Não! Toda bênção, a começar da salvação, é uma expressão da bondade e do cuidado de Deus com a sua vida. A casa que você mora, expressão do cuidado de Deus. A empresa que você tem, é o cuidado de Deus. É a expressão da bondade de Deus. O casamento que você tem, expressão da bondade de Deus. O que você conquistou, expressão da bondade de Deus. Quem vive na graça de Deus sabe, tudo na minha vida é uma expressão de um favor que eu não mereço. É de um favor de algo que eu não fiz, que eu não mereço, que eu não tenho. Eu não tinha como pagar, mas essa graça maravilhosa me alcançou. E o que você vai ganhar amanhã? O que eu vou ganhar amanhã também não tem nada a ver com o que eu vou fazer hoje. O que eu vou ganhar amanhã é uma expressão da graça de Deus. E quanto mais você se enche dessa justiça de Cristo, mais você pode praticar atos de justiça. É isso que nos leva a praticar atos de justiça. Toda bênção é uma expressão. 1 Pedro 5,5, só a parte B. Olha o que a Bíblia diz. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe quem Deus resiste? Parte B. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quantos querem graça? Diga aleluia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Todo aquele que se relaciona com base no seu merecimento é abatido por Deus. Mas todo aquele, talvez você está hoje aqui falando, pastor, não mereço, isso é justiça própria também. É porque você acha que merece, por isso você fica chateado quando você não recebe o que acha que merece. Entende? Né, pastor, estou aqui, eu sei que eu não mereço nada, e eu estou triste por causa disso. Se você está triste porque você não merece nada, não é porque você teve revelação da graça, é porque você teve revelação do quanto você acha que merece, aí Deus não te deu, você ficou triste. Mas a Bíblia está dizendo, Tiago está dizendo, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Qual que é a definição de humildade no Novo Testamento? É aquele que reconhece que não merece, mas é aquele que está completamente apoiado na graça de Deus. Sabe quem de fato é humilde? Aquele que sabe, eu não mereço. E porque eu não mereço, a graça de Deus é o suficiente para mim. Quando nós olhamos, e é completamente diferente, quando nós passamos a meditar, eu não mereço uma igreja como essa.
Eu não mereço ter os líderes que eu tenho. Eu não mereço viver nessa casa que eu vivo. Mas não é esse camarada que vai falar, não, ele entra no carro dele e fala, eu não merecia esse carro. Mas sabe o que vai levar ele? Vai falar, eu não merecia esse carro, mas a graça de Deus me alcançou. Eu não merecia essa família, mas a graça de Deus me alcançou. Sabe como é que nós recebemos as bênçãos de Deus? A Bíblia está dizendo que Ele vai exaltar aqueles que são humildes. Ele vai fazer com que os humildes cresçam. Vai dar graça. Quando você se porta assim, Deus te dá mais. Mas quando você começa a falar, não, esse carro merecia mais justiça própria. Essa igreja merecia uma igreja melhor. Não, esse pastor merecia um pastor melhor. Será que tem alguém pensando isso aqui essa noite? Sabe por que isso acontece? Você decai da graça. Gratidão é o sinal de quem entende que não merece. Qual que é o sinal que eu sei que eu não mereço? Que eu vou ser grato por aquilo que eu tenho. Qual que é o sinal que eu não mereço a esposa que eu tenho? É ser grato pela esposa que eu tenho. Qual é o sinal de que eu sou grato de fato, que eu estou na graça pela vida que eu tenho? É quando eu sou grato pela vida que eu tenho. Mas tem gente que o tempo inteiro na justiça própria, ele fica meditando que ele merecia uma vida melhor. Ele merecia um carro melhor. Ele merecia uma igreja melhor. Ele merecia irmãos melhores. Ele merecia um salário melhor. Quero te falar, isso faz você decair da graça. Mas quando você começa a desfrutar do favor imerecido, Deus, obrigado, eu não merecia, mas a tua graça tem se manifestado. Você consegue enxergar a graça de Deus na sua vida? Você consegue enxergar a graça de Deus na sua família? A questão é que Deus só abençoa os justos. Isso é um dom, justiça é um dom. Nunca chegue diante de Deus confiado naquilo que Ele fez. Chegue confiado na justiça. Pastor, como que eu chego diante de Deus? Se eu não posso chegar, olha Deus, eu fiz. Não, chega confiado naquilo que Cristo fez. Isso é o dom da justiça. É que agora, olha aqui para mim. Quantos creem que Jesus praticou justiça? Diga amém. Você tinha muitos pecados, certo? Aqui estavam os seus muitos pecados. Ele não veio só para zerar os seus muitos pecados. Vamos supor que aqui Cristo zerou os seus muitos pecados. Tem cristão que acha que Ele veio só para zerar os seus muitos pecados. Não, isso não é o dom da justiça. Sabe o que é o dom da justiça? É que Ele não só zerou os seus muitos pecados, mas agora, tudo que Ele praticou de justo é seu. Quando você conheceu Jesus, você não está só no 0 a 0 de não ter mais pecado. Não, você recebeu o dom da justiça. Tudo que Jesus praticou, agora é nosso. Tudo que Ele fez, agora é nosso. Tudo que Ele conquistou, agora é nosso. As curas, os milagres, o sobrenatural, tudo que Ele fez, agora é meu. Agora eu não vou diante de Deus só como um pecador perdoado. Eu vou diante de Deus dizendo, Ele colocou um saldo na minha conta. Tudo que é meu, agora é dEle. Tudo que é dEle, agora é meu. Ele transferiu toda a justiça de graça para mim. Eu te pergunto, como que você quer ir diante de Deus? Com o jejum que você fez ou com o mérito de Cristo na cruz? Pastor, vou parar de jejuar? Não, quanto mais você conhecer a graça, mais você vai jejuar. Mas você não vai jejuar para merecer de Deus. Você vai jejuar porque você já merece de Deus. Quando nós olhamos para isso em Romanos 5,17, eu vou caminhar para o final. Romanos 5,17, a Bíblia diz, porque se pela ofensa de um só, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18, consequentemente assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Qual foi a transgressão que resultou na condenação de todos os homens, meus irmãos? Quando Adão caiu, uma só transgressão condenou todos os homens. Toda criança que nasce é pecadora. Parece justo isso? Não parece, ela nasce e é pecadora. Mas porque a transgressão de Adão resultou na culpa de todos os homens. Mas é interessante, Deus nunca deixa barato. Se não parece muito certo, toda criança nasce em pecado porque é filha de Adão, Jesus vem para estabelecer algo que é muito mais sublime. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Deixa eu te falar algo. Se Adão caiu e todo homem foi feito pecador por causa da queda de Adão, muito mais agora, se Cristo praticou a justiça, nós somos feitos justos pelos méritos da cruz. Eu te pergunto, o que uma criança fez para ser pecadora? Nada. A criança não fez nada, só nasceu da linhagem de Adão. O que você fez para ser justo? Nada, só nasceu de Cristo.
Quando você nasceu de Cristo, você foi feito justo em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, por que nós recebemos as bênçãos? Porque nós fomos feitos justos em Cristo Jesus. É interessante. Eu teria outros versículos para ler aqui para você, mas eu quero terminar com um exemplo. Vamos supor que eu seja um homem muito rico e eu resolva me casar com uma mulher com regime total de bens. Eu conquistei milhões antes de conhecer ela, mas conheci ela aos meus 30 anos. Eu tinha 10 bilhões na minha conta. Eu resolvo me casar com ela. Ela não participou desse dinheiro, ela não conquistou nada desse dinheiro, ela não fez nada por esse dinheiro. Eu fiz tudo, mas eu caso com ela com regime total de bens. O que vai acontecer com ela no momento que a gente assina o papel? Quanto que ela tem agora? Os meus 10 bilhões também são dela. Agora você imagina se ela ficar todo dia chorando em casa. Não, amor, não quero viver nessa casa, essa mansão, não quero. Eu não participei de nada disso, eu quero ir morar no que eu tenho dinheiro para comprar. Olha lá minha conta, eu tenho 20 mil, dou entrada num apartamento, o corretor falou para mim, com pequenas 850 parcelas de R$300. Quem nunca ouviu uma dessa, hein? Eu vou conseguir, você vai ver, amor. Eu não quero morar nessa casa, não quero. Eu vou morar lá na outra casa. O que você falaria para uma mulher dessa? Ela vai falar para você, não, mas eu não fiz nada. Ele conquistou, eu não fiz nada. Não é justo, eu não fiz nada. Ele conquistou essas empresas, eu não fiz nada. O que a família dele vai achar de mim? Morando nessa mansão, eu era pobre, eu não fiz nada. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Cristo escolheu se casar com você, com comunhão total de bens. Sabe qual a questão? Talvez hoje você fale, pastor, não fiz nada, mas ele fez tudo. Pastor, eu não tenho nada na minha conta, mas ele entrou com 10 bilhões de dólares. Sabe o que ele está dizendo? Não interessa o que você fez, interessa o que eu fiz. Agora tudo que é meu é seu também. Agora tudo que eu conquistei, você também tem direito. Agora tudo que diz respeito a mim, também diz respeito a você. Quantos querem receber dessa justiça? Pastor, como que eu vou herdar as bênçãos quando eu recebo dessa justiça? E essa justiça procede da fé. A Bíblia diz em Romanos 14, verso 17, para nós encerrarmos. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem é agradável a Deus e aprovado pelos homens? Aquele que não está confiado na sua própria justiça, mas está olhando para a justiça de Cristo. Eu quero encerrar essa noite orando com você, renunciando tudo aquilo que é justiça própria, tudo aquilo que é mérito próprio, e nos levando a olhar para Cristo, a justiça de Cristo. Você se casou com Ele, e Ele tem tudo. Agora você tem tudo, não interessa o que você fez, e você nem olha para o que você fez. De bom ou de ruim, você não olha para o que você fez, você olha para a graça e para o favor dEle. Amém?